com a Tua igreja, que possa abrir, Senhor, as mentes, os corações, que eu venha ser usado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Assim como o Senhor falou comigo, que o Senhor possa falar com a Tua igreja, e que nós venhamos a não só ouvir a palavra de Deus, nós venhamos a praticar também, Pai. Colocar tudo isso em prática, para o crescimento da Tua obra, em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Obrigado, Matheus. Romanos 12, no capítulo 1, Paulo diz o seguinte, amém? Portanto, caros irmãos, versículo 1 mesmo, rogo-vos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, ou o vosso culto racional. E não vos amoldeis, ou não vos conformeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só até aqui por enquanto. Eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção, por mais que seja um versículo já bem conhecido, eu tive esse versículo como um despertamento para mim. Alguns domingos atrás, o nosso irmão André estava pregando aqui, num domingo de manhã, e às vezes a gente ouve alguma passagem, algum versículo bem conhecido e a gente não dá a devida atenção às vezes, né? Mas saiba que a palavra de Deus ela se renova a cada manhã, mas às vezes por um dispersar a gente perde algumas coisas, né? E eu já conheci esse versículo, esses dois versículos, e às vezes a gente ouve, ou lê bastante, ou vê pessoas já pregando, falando sobre esse versículo, e eu lia de uma maneira meio displicente. Eu vou até conversar para os irmãos. E no dia que o nosso irmão André estava pregando, ele, dentre outros versículos, ele leu esse, e eu queria focar no versículo 2, depois a gente volta no primeiro, mas no versículo 2 eu queria ler de novo, que diz o seguinte: não vos conformeis ou não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados ou transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu, durante muito tempo, eu li esse versículo, e como já fica gravado na mente, você lê e já às vezes nem termina de ler o final. Eu ouvi esse versículo, o começo dele, já não vos conformeis com este mundo. Aí eu já não terminava de ler, na mente já vinha mais transformai-vos pela renovação da nossa mente. E às vezes até um erro de português. Aleluia. E às vezes até um erro de português acaba atrapalhando a gente. E em algumas versões está escrito, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. E eu, de tanto já decorar esse versículo, já nem ligava para o vos. Eu achava que era transformai. Então eu pegava isso como algo que eu tinha que fazer para o mundo, algo que eu tinha que tomar como atitude para transformar o mundo, ou alguma atitude que eu tinha que ter externa, mas não. Paulo ele é bem simples aqui, e se a gente for ler, ele está dizendo isso para nós mesmos, né? Transformai-vos. Quer dizer, na minha versão, quando eu li, estava escrito sede transformados, e isso saltou, assim, sabe? Pulou aos meus olhos, e eu pude ver que às vezes a gente não dá a devida atenção a algumas passagens e alguns irmãos até pensam que, nossa, mas isso a vida inteira eu já sempre soube disso, né? A vida inteira eu já sempre li esse versículo de maneira correta, mas às vezes isso acontece. E eu tive esse despertamento. E eu comecei a meditar sobre esses versículos, sobre essa passagem. E tem alguns pontos importantes aqui, né? Paulo, quando ele diz, não vos conformeis com este mundo, tem um porquê, né? Por trás disso. Quando ele diz, sede transformados ou transformai-vos, tem um porquê disso. E também para que a gente venha experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu comecei a meditar nesses 3 pontos. E primeiro eu queria falar sobre essa transformação que Paulo cita aqui. Eu sempre achei que era uma transformação dos outros, né? Eu tenho que transformar o mundo, eu tenho que ir mudar todo mundo e transformar o mundo ao meu redor. E não. Paulo está dizendo aqui que eu devo ter uma transformação interna, pela renovação da minha mente. Eu devo renovar a minha mente, e essa mudança deve começar primeiro em mim, né? Eu creio que muitos aqui já ouviram aquele ditado que fala, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Você vê que bate muito bem com a Bíblia, né? Enquanto eu não tiver uma mudança interna, enquanto eu não tiver uma renovação de mente, enquanto eu não souber viver da maneira como a palavra de Deus diz para eu viver, eu não vou conseguir influenciar as pessoas à minha volta. Eu não vou conseguir trazer uma mudança
para um meu amigo do trabalho, ou para um amigo da escola, ou até mesmo para um vizinho, para um familiar. Então tudo começa dentro de nós, amém? O Espírito Santo está habitando no nosso interior, então deve haver uma transformação, né? Deve haver uma renovação de mente, como Paulo diz aqui. E eu queria abrir com os irmãos em Colossenses 3. Colossenses 3, versículo 1 mesmo. Um pouquinho mais para frente só. Colossenses, capítulo 3, verso 1. Diz o seguinte: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto, e não nas coisas terrenas, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então aqui nós vemos um bom exemplo disso, né? Nós devemos ter aquela consciência de que a gente está num mundo que é totalmente influenciador, a gente está habitando no mundo e que a palavra mesmo diz que nós teremos aflições. Mas mesmo habitando nesse mundo, vivendo nesse mundo, a nossa conduta tem que ser diferente, o nosso pensamento tem que ser diferente. A Bíblia aqui nos chama para viver coisas do alto, pensamentos do alto, pensar nos objetivos do alto. Então nós temos que nos portar como a palavra diz. Por mais que eu esteja cercado por coisas que não deixam eu pensar nisso, deve haver essa mudança de mente. E é nisso que Paulo está enfatizando. E é importante que nós tenhamos essa mudança. E recentemente eu passei por essa mudança. Recentemente não, há uns 3 anos, só para ilustrar para os irmãos, eu me casei. Então, eu passei de uma condição de solteiro para uma condição de casado. Então isso exige mudanças. E partem do meu pensamento também, do meu modo de agir. E por mais que a gente saiba que tem mudanças e você tem que agir de maneira diferente, os pais sempre orientando e falando, o casamento é difícil, a gente sabe de tudo isso. Mas às vezes a gente não se prepara na mente. E eu sei que eu devo assumir essa mudança, né? Então, eu sei que quando solteiro eu podia sair numa sexta-feira do trabalho, cansativa, e não jantar, ir para um lugar, comer um lanche tranquilo, chegar em casa, sossegado, e dormir, e não dar satisfação para ninguém. Mas eu sei que agora, como casado, eu dei satisfações a Camila. Então, a gente como um só corpo, devemos viver em comunhão. Então eu sei que, quando solteiro, meu pensamento era de que eu podia chegar em casa já com a barriga cheia, mas agora eu sei que vai ter alguém em casa me esperando, com a janta pronta, então eu preciso dar satisfações a ela, né? Eu não vou ser doido de chegar em casa, falar para ela, já comi já e tá tudo certo. Certeza que ela vai tacar a panela na minha cabeça, não sei. Então isso exige mudanças, né? Eu tenho vivido e eu creio que isso vem com o tempo também, né? Ela, graças a Deus, ela é muito paciente comigo. E tem mudanças que vêm com o tempo, mas a nossa vida aqui na Terra, ela é constantemente assim. Nós passamos por transformações, por mudanças. E a mudança para as coisas do mundo são rápidas. Eu queria dar um exemplo para os irmãos. Que você imaginasse aqui que alguém desse a notícia para você. Eu não sei se alguém já recebeu essa notícia, né? Mas se alguém desse a notícia para você que você ganhou na loteria, ganhou na Mega Sena, lá na Mega da Virada, 200 milhões. Não sei se alguém já recebeu essa notícia, né? Se já recebeu, amém. Depois eu estou ali no final, se quiser dar uma oferta. Brincadeiras à parte, mas a nossa mente já muda. Se você vê as reportagens nessa Mega da Virada, no fim do ano, sempre tem no noticiário, no jornal, o repórter indo lá na fila, né, e perguntando, e você, se você ganhar, o que você vai fazer? Todo mundo tem uma história para contar, todo mundo já tem um planejamento. E a nossa mente começa a pensar e a criar sonhos e a viajar mesmo, literalmente. Mas eu queria deixar para os irmãos como exemplo isso, de que se você recebesse essa notícia, como ficaria o seu coração, o seu interior? Eu creio que muitos aqui já ia
pegar as contas, jogar para cima, não querer nem saber. Eu ouço de pessoas até falando que ia chegar no patrão, já ia falar tudo que não deve. Misericórdia. Mas às vezes as mudanças no mundo trazem para a gente uma transformação imediata. Rápido a gente já muda. Mas eu queria dizer para os irmãos o seguinte: pensa que você vai colocar a mão nesse dinheiro só daqui a um ano. A pessoa chegasse para você e falasse, ó, você ganhou na Mega Sena, mas esse prêmio só vai poder ser retirado daqui a um tempo, daqui a um ano. Eu creio que mesmo assim, algumas pessoas já iam ter esse pensamento de que, não, eu estou milionário já não quero nem saber. Eu vou passar tudo no cartão, vou comprar tudo, já ia comprar carro. Misericórdia, nós temos que ter o autocontrole, o domínio do Espírito Santo. Amém, mas é automático. Algumas mudanças acontecem de maneira automática. Por mais que você saiba que você só vai colocar a mão nesse dinheiro daqui a um ano, você já vai ficar pensando, poxa, daqui a um ano eu vou comprar o que eu quiser. Eu já vou comprando, já não tem problema. Eu sei que vai vir juros, correção, eu vou pagar o dobro, não tem problema não, eu vou ter dinheiro de sobra. Não tem problema. Então há coisas na vida que acontecem que geram uma mudança rápida. E por que para o reino de Deus, às vezes a gente demora tanto para se encaixar nesse pensamento, sabe? Em Colossenses nos diz para pensarmos nas coisas do alto, para começarmos a pensar nos objetivos do alto. E às vezes a gente esquece que a palavra de Deus diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. E a gente vai deixando de lado tudo isso, não é? Eu sei que eu sou um sacerdócio real, eu sei que eu sou tudo isso que a palavra diz que eu sou. Eu sou um cidadão do reino, mas eu não penso como tal, como o cidadão do reino. Então é importante nós vivermos essa mudança na mente. Como Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, ou seja, transforme a si mesmo pela renovação da nossa mente. Nós temos que ter a mente renovada. Nós não somos como um ser humano natural, ou um ser humano carnal que vive as coisas de maneira desleixada. A gente tem algo a zelar. A gente tem um reino de Deus que nos espera. E que nós só iremos participar se nós tivermos essa mudança de mente. Se nós já assumimos aqui na terra esse papel, ou essa função. E na Bíblia a gente tem várias passagens que falam disso, né? E o povo de Israel, por exemplo, ele foi liberto das mãos de Faraó. E eles não tinham chegado ainda na Terra Prometida, não tinham chegado ainda na Terra Prometida, mas eles já estavam libertos. Mas mesmo assim eles pensavam ainda como escravos. Várias vezes a gente vê passagens em que o povo começa a reclamar com Moisés. Poxa, o Senhor nos tirou das mãos do Faraó, lá a gente tinha o que comer, o que beber, e agora a gente está aqui passando fome, passando sede. Ou seja, nós sofremos quando nós não passamos por essa mudança de mente. O povo de Israel ainda não tinha se adaptado a essa nova vida. E a Bíblia diz que eles sofreram, tanto é que eles ficaram 40 anos andando, perambulando, até chegar na Terra Prometida, porque Deus quer ver em nós essa mudança, Deus quer ver em nós essa transformação de mente, o mais rápido possível. E pensando nisso, eu comecei a pensar que uma das dificuldades é esse mundo, essa influência que a gente vive no mundo. Paulo diz antes já, não vos conformeis com este mundo, ou seja, tem algo que nos atrai, tem algo que nos influencia muito. E Paulo, quando ele fala não vos conformeis com este mundo, ele usa uma palavra no grego chamada aion, que traduzida para o português quer dizer este mundo. Algumas traduções diz esse século ou esse sistema mundial. Esse aion, esse sistema maligno, influenciador, nada mais é do que o local onde Satanás age, onde o diabo age. Muitas vezes a gente ouve aquela passagem que diz que o diabo anda ao derredor, né? Parece que Satanás está fazendo um rodamuinho na gente, né? Correndo em volta, chamando chuva, né? Chega uma hora que a gente tropeça no rabo dele de vez em quando. E não é isso. Satanás, ele influencia muito nesse sistema. A gente vê a influência na corrupção, no modo de agir, no modo de pensar, no roubo, na sensualidade. Então, o mundo jaz maligno, quando diz a palavra do Senhor, em 1 João 5,19. Não precisa abrir, só para citar. Se quiser anotar depois lá em casa. Mas esse mundo, infelizmente, tem sido dominado por Satanás. Ele age nesse sistema.
Então, quando a Bíblia diz que ele anda ao derredor, é isso. Ele cria influências para que nós sejamos atraídos cada vez mais para esse mundo. E a Bíblia diz que, vamos abrir em 1 Pedro? 1 Pedro capítulo 5. Pedro capítulo 5, no verso 8. Diz o seguinte: sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Em algumas traduções diz, procurando a quem tragar. Então nós sabemos que o leão aqui, dito nessa passagem, simboliza Satanás. E ele age nesse sistema, nesse aion, nesse mundo corrompido. E a Bíblia diz que ele está procurando nos tragar ou nos devorar. E muitas vezes é isso que acontece. Nós somos influenciados por algo nesse mundo e nós somos devorados, e nós somos arrastados. Às vezes, Satanás, aqui simbolizado como um leão, ele fica só com a boca aberta. A gente que entra lá dentro, ele não precisa nem vir atrás. Um exemplo disso é a internet. Eu ouvi uma frase esses dias que diz que é diferente você navegar na internet e naufragar na internet. E muitas pessoas têm feito hoje em dia naufragar na internet, né? Porque quem navega tem uma direção, né? Quem navega tem um objetivo. Então, se eu entro na internet para estudar, ou sei lá, para procurar algo que venha me edificar, isso vai trazer algo bom para a minha vida. Agora, se eu entro de qualquer jeito, isso é o que mais, infelizmente, nós temos vivido. A pessoa entra lá numa rede social ou no Facebook e quando vê, já olha no relógio e fala, eu estou aqui há 2 horas. E eu não sei nem como eu vim parar aqui. A gente vê que esse meio de entretenimento tem se evoluído cada vez mais, né? Você clica num vídeo lá no Facebook, você não precisa clicar em mais nenhum, vai passando tudo automático, né? Um tema relacionado, quando você vê, você já viu uns 10 vídeos lá com o mesmo tema, e você volta e fala, meu Deus, onde eu estava? Então nós sofremos essa influência, infelizmente. E Paulo sabia disso, e é nisso que ele traz essa ênfase. Não vos conformeis com este mundo. Nós não vamos ser retirados desse mundo. Não tem como nós sermos retirados dele por enquanto. Nós vamos, amém, aleluia, viver essa glorificação. Nós vamos um dia, né, viver algo especial com Deus. Mas, por enquanto não, nós vamos ter que saber viver nesse meio, mas já com a mente transformada, pensando como um cidadão do reino, pensando como um cidadão do céu. Então eu tenho que pensar que a mudança no mundo vai partir de uma mudança interna. E consequentemente, não tem como eu viver uma mudança interna, uma mudança de mente, e isso não gerar uma mudança externa. Gustavo, o que você está querendo dizer com isso? Eu não sei se você já passou por essa experiência, às vezes, de alguém olhar para você e falar, meu, você tem alguma coisa diferente. Você tem alguma coisa especial, não sei, sei lá, eu me sinto bem, eu sinto uma paz. Já são sinais de que você tem vivido essa transformação da mente, essa transformação interna. Isso automaticamente vai gerar essa mudança exterior, essa melhora no seu modo de agir, essa melhora no seu modo de falar. E falando de transformação, como Paulo fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Existe uma transformação que Jesus viveu e que ele chamou alguns discípulos para ver isso junto com ele, né? Paulo, quando ele fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, ele usa uma palavra em grego chamada metamorfote, que também é traduzida lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, como transfiguração. E aí fala da transfiguração de Jesus. Nós vamos ler já essa parte, que fala da transfiguração de Jesus. Mas essa palavra, se a gente puxar do grego, essa transformação que Paulo está querendo dizer, ele usa a palavra metamorfote, às vezes traz para nós muito mais uma
uma ideia de metamorfose mesmo, né? Quando a gente vê uma borboleta, né, quando ela está ainda no casulo, e ela se transforma em algo totalmente diferente. E é isso que Paulo está querendo nos dizer. A nossa mente tem que ser renovada e transformada. Deixar tudo para trás e transformar em algo totalmente novo, algo totalmente puro. E nós vamos ler sobre essa transformação, essa transfiguração de Jesus. Lá em Marcos, capítulo 9, os irmãos já podem ir abrindo. Marcos, capítulo 9. A gente vai ver que essa transformação externa, ela gera algo de bom, ela gera, às vezes, um impacto. As pessoas veem a mudança em você, as pessoas enxergam algo especial. E nesse caso, Jesus, ele se transfigura. Nós vamos ver o que ocorre com Cristo e com as pessoas que estão à volta dele. Marcos capítulo 9, no verso 2. Amém, já está até ali, ó. Marcos capítulo 9, verso 2. Passando 6 dias, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e os conduziam a um lugar retirado, no alto de um monte, onde puderam ficar a sós. E ali ele foi transfigurado diante deles. A minha tradução é um pouco diferente. Suas vestes tornaram-se alvas, de um branco reluzente, como nenhum lavandeiro em toda a terra seria capaz de alvejá-las. Então apareceu à sua frente Elias com Moisés, estavam conversando com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, prestando atenção bem no versículo 5, e Pedro, tomando a palavra, sugeriu: Rabi, ou mestre, é muito bom estarmos aqui, vamos erguer 3 tabernáculos, um será teu, um para Moisés e um para Elias. Aí no versículo 6, Pedro não sabia o que falar, pois eles haviam ficado aterrorizados. Só até aqui por enquanto. Jesus, ele chama os discípulos mais chegados dele. Pedro, Tiago e João viviam e viram aqui algo mais íntimo com Jesus. Jesus chama ele para mostrá-los a transfiguração. O que é isso? Ele já mostrou para Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos um pouco mais íntimos de Jesus, como vai ser a nossa glorificação. O que a gente vai experimentar no momento da nossa ida aos céus. E a Bíblia diz que os discípulos ficaram aterrorizados e a Bíblia diz que Pedro não sabia nem o que falar. Ele ficou meio embasbacado, ele começou a falar coisa com coisa. Vamos construir aqui 3 tabernáculos. Vamos construir aqui um para o Senhor Jesus, outro para Moisés, outro para Elias. Aquilo gerou um impacto na vida dos discípulos. Eles olharam aquela transformação, e eles ficaram impactados. Eles ficaram, o que é isso? E a Bíblia diz que Pedro não sabia o que falar direito, mas se a gente for ler bem, ele só está querendo dizer, vamos ficar aqui um pouco mais. Quando ele quer construir um tabernáculo, ele quer construir uma habitação para Jesus, para Moisés, para Elias, ele está querendo dizer, está muito bom isso aqui, eu quero ficar mais. Eu quero que vocês fiquem aqui e a gente usufrua um pouco mais disso. Depois a Bíblia diz que ouviu-se uma voz dos céus e dizendo que esse é meu filho e tal, e eles caem de joelhos. Quando eles abrem os olhos, só está Jesus lá, e Jesus fala para eles, não fala para ninguém por enquanto. E a gente começa a analisar isso e ver a que ponto nós estamos influenciando as pessoas à nossa volta. A que ponto nós temos vivido verdadeiramente uma transformação externa. Será que nós temos vivido isso? E será que é possível? Gustavo, você citou aí uma coisa que Jesus viveu, mas, poxa, era Jesus, não sei. Talvez isso não seja para nós, nos dias de hoje. Mas, além de ser possível, nós podemos viver algo maior ainda. No Velho Testamento, a Bíblia diz que Moisés, ele tinha contato com a glória de Deus. Ele era íntimo de Deus. E ele vivia coisas que as outras pessoas não viviam. Ele atravessou o Mar Vermelho junto com o povo de Israel. Ele via o maná caindo do céu, água brotando da rocha. Tudo isso ele via juntamente com o povo. Mas Moisés tinha algo diferente. E ele tinha contato com coisas diferentes também. Então ele entrava lá na tenda, no local da habitação de Deus, e
E ele vivia coisas ali sobrenaturais. E a Bíblia diz que quando ele saía desse momento de intimidade com Deus, o rosto dele brilhava tanto que as pessoas não conseguiam nem olhar para ele. Pensa numa pessoa com um holoforte, com uma luz muito forte, brilhando do seu rosto. Esse era Moisés. Quando ele tinha esse momento de intimidade, vezes que ele subia no monte, ficava lá 40 dias. Pensa na intimidade que esse cara tinha. E a Bíblia relata isso. Ele saía desse momento e as pessoas sentiam uma mudança em Moisés. As pessoas não conseguiam nem olhar para ele, não conseguiam manter o olhar. E a Bíblia diz que, passado o tempo, a Bíblia não relata mais, às vezes horas ou dias, essa luz em Moisés ia se apagando. E o povo, quando via esse brilho no rosto de Moisés, o povo era edificado. O povo olhava e falava, olha lá, Moisés está brilhando, então ele está ali, está na fiação, né? O povo fala, está na fiação, é a gíria. Ele está ali, ó, na presença de Deus mesmo, acabou de vir lá, nesse momento com o Pai. E a Bíblia relata também que quando ia passando o tempo, essa luz ia se apagando, Moisés cobriu o rosto, para as pessoas não verem e se escandalizarem, que as pessoas viam e falavam, poxa, Moisés, agora a luz ali não está muito bem, está meio apagada ali, então acho que ele não está, será que ele está tão assim? O povo de Israel vivia muito isso. E às vezes é isso que acontece com a gente. As pessoas, quer você queira ou quer não, mas sempre tem alguém olhando para você, sempre tem alguém que se espelha em você, sempre tem alguém que olha para você e enxerga um alvo mesmo, de vida. E a Bíblia diz isso, que Moisés vivia esse momento de intimidade, e depois isso ia se apagando com o tempo, ele cobriu o rosto. Mas Moisés, ele vivia algo da presença de Deus, da parte de Deus, que era diferente do que a gente vive hoje. Moisés, ele não tinha a total revelação do Evangelho, e ele vivia nessa presença de Deus, mas de uma maneira um pouco diferente. Nós temos o Espírito Santo liberado, habitando dentro de nós. Moisés, ele tinha ali aquele momento. A presença de Deus, ela estava reservada em um local. Deus é onipresente, né? Nós sabemos disso, ele habita em todos os lugares. Mas a manifestação de Deus, ela era reservada em algum lugar. Moisés ia lá, experimentava e voltava. Então esse apagar do rosto de Moisés, do brilho de Moisés, era por isso. Mesmo assim as pessoas olhavam para ele, viam o diferencial, as pessoas eram impactadas. E o que nós temos feito com essa luz, com esse brilho, que está disponível o tempo todo, é diferente do que Moisés viveu. Se a gente for parar para pensar, cara, o que está disponível para a gente é algo maravilhoso, o Espírito Santo o tempo todo, o próprio Deus, a presença de Deus habitando em nós. E às vezes a gente não consegue gerar uma mudança externa, às vezes a gente não consegue mudar a atitude com alguma pessoa. Às vezes a ponto até da pessoa falar assim, mas você é crente mesmo? Meu, alguma coisa está acontecendo de errado. Ouve-se muito em pregações que, antigamente você sabia quem era crente, quem não era, você olhava, às vezes muito pela vestimenta. Mas o que tem faltado na vida dos crentes hoje em dia é isso. É vestir mesmo a carapuça, falar, eu sou geração eleita, sacerdócio real, eu sou nação santa. E começar a viver como cidadão do reino, verdadeiramente. Gerar essa mudança interna, falar, não, eu sei que eu estou sendo influenciado, eu sei que existe algo ao meu redor que tenta me puxar, me influenciar, mas eu não posso. Minha maneira de viver é diferente. Eu tenho algo a zelar, eu sou cidadão do reino. Cristo, ele já nos chama para isso. E quando ele diz que nós temos que viver essa mudança para experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nada mais é do que isso, de que nós experimentarmos essa paz que vem de Cristo Jesus, nós experimentarmos essa sensação de estar num meio corrompido, de estar numa sociedade corrompida,
E mesmo assim viver tranquilo, viver essa paz. Porque eu sei que isso é passageiro, eu sei que eu vou viver algo maior. Recentemente eu ouvi de um amigo meu, eu estou desempregado há uns 4 meses mais ou menos, né? Trabalhei uns 6 anos numa clínica de fisioterapia e eu saí e eu tô tranquilo, tô em paz. Tem uns pacientes ali particular, né? E estou recebendo seguro-desemprego, né? O pessoal fala o seguro-desespero. Tá acabando já. Mas eu estou em paz. Eu sei que eu não vou me deixar influenciar por uma crise ou uma condição externa. E é isso que nós devemos viver. Essa paz. E fazer com que as pessoas ao nosso redor vejam essa mudança. E eu falei aqui de Jesus, que viveu uma transfiguração. Eu falei aqui de Moisés, que fez com que essa luz influenciasse as pessoas. Mas e nós? E para nós? Será que isso é possível? Será que nós podemos viver isso também? Eu gostaria que os irmãos abrissem em 2 Coríntios, capítulo 3. Amém? Vamos passear um pouquinho na Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. E por isso a mente dos israelitas se fechou, pois até mesmo o véu permanece, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é liga a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto é somente em Cristo Jesus que ele pode ser removido. Pulando para o versículo 16. Versículo 16. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali a liberdade. E no verso 18 diz: mas todos nós, que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um espelho, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, ou de glória em glória, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Então nós somos a imagem, a semelhança do Senhor, e essa glória não só é disponível como era para Moisés, mas é algo muito maior. E o que nós temos feito com essa glória? Que vem de uma promessa de que essa glória é crescente. Ou nós vamos evoluindo de glória em glória. E o que nós temos feito com isso? A gente vê Moisés não tendo acesso ao Evangelho por completo. Nós temos aqui a Bíblia por completo disponível. E o que nós temos vivido é uma influência do Aion, ou desse sistema mundial, e nós somos atraídos dia após dia. E a Bíblia é bem clara aqui, nos chamando para voltar para esse primeiro amor, para essa essência, para essa busca de viver realmente essa mudança. Então eu preciso mudar meu interior, eu preciso mudar o meu modo de pensar, porque eu preciso viver isso aqui. Eu preciso que essa glória crescente atinja outras pessoas. Então não adianta eu querer sair para mudar o mundo, sair desesperado. Eu preciso mudar essa sociedade. Se dentro de mim mesmo eu não tenho mudança, se dentro de mim mesmo eu não tenho uma renovação de mente, então nós devemos parar para pensar nisso. Eu primeiro tenho que consertar o meu interior. Eu primeiro preciso me moldar aos moldes de Deus. A gente precisa chamar Jesus, o Espírito Santo, para decorar o nosso interior mesmo. Não vos conformeis ou não vos amoldeis a este mundo. Então a gente precisa tirar todo o móvel velho dentro de nós e falar: Jesus, vem aqui, decora do seu jeito. Faz uma decoração
uns móveis planejados aqui dentro. Eu preciso viver da maneira que o Senhor quer. Eu preciso criar essa mudança interior. Eu preciso viver isso o mais rápido possível. E não só devemos pensar e gerar essa mudança na mente, essa mudança externa, mas a gente tem que agir também. E às vezes a gente não vive isso, como lemos lá em Romanos 12:2, porque a gente não vive Romanos 12:1. E eu peço até desculpa para os irmãos que eu não falei para deixar marcado, mas os irmãos podiam voltar lá em Romanos 12. Romanos capítulo 12, primeiro versículo que a gente leu. Romanos 12, nós lemos o 1 e o 2. E no 2 está escrito: não vos amoldeis ou não vos conformeis com esse sistema, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o versículo 1 diz o seguinte: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou que é o vosso culto lógico. Na minha tradução está escrito culto lógico, que vem do grego lógicos com K, que remete muito mais a nós, é um culto verdadeiro mesmo, um culto autêntico. E muitas pessoas ainda têm essa mentalidade de que isso aqui é o culto, isso que nós estamos vivendo hoje, essa reunião, isso é o culto, e não é. A Bíblia é bem clara aqui. Paulo diz: apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós sabemos que nós somos sacerdócio real, povo eleito, nação santa. E se a gente pensar no que um sacerdote fazia, ele oferecia sacrifícios lá no Velho Testamento, ele oferecia ofertas a Deus, ele oferecia um animal morto, ele matava lá um cordeiro, derramava o sangue, fazia todo aquele sacrifício daquele animal. E aqui Paulo está falando: rogo-vos que ofereceis o vosso corpo como um sacrifício vivo, ou seja, nós somos o sacerdote. Mas o sacrifício que nós trazemos a Deus é a nossa própria vida. É nós chegarmos diante de Deus e dizer: Senhor, está aqui o sacrifício, sou eu. Os sacerdotes do Velho Testamento traziam um sacrifício morto, um animal morto. E Paulo está dizendo: ofereçam o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós somos sacerdote real. Nós temos que viver como um sacerdote. E ao mesmo tempo nós temos que chegar diante de Deus e oferecer: está aqui a minha vida, as minhas ações, a minha maneira de agir, de pensar. Senhor, o sacrifício sou eu. Molda o meu interior, molda a minha vida. Isso é o verdadeiro culto. Já pensou se a gente agisse lá fora da mesma maneira que a gente age aqui dentro? Com uma mente pura, com um olhar puro, com palavras puras. E às vezes dentro de casa não é isso que a gente vive, infelizmente. E nisso a gente se perde, porque a gente está fazendo tudo isso de errado no culto. Porque ele diz: ofereceis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o culto verdadeiro é esse, é lá fora. E eu posso dizer uma coisa, até com... os irmãos não se escandalizem com isso, mas Deus não está se importando muito com esse culto aqui. Gustavo, como assim você está falando heresia? Essa reunião nada mais é do que uma forma de nós nos fortalecermos. Paulo várias vezes ele diz, nas cartas, né? Não vejo a hora de estar com os irmãos para compartilhar um dom. Ou seja, Paulo está querendo dizer para nós nos edificarmos juntos. Isso é o corpo, é a igreja reunida, é o corpo. Nós temos que nos edificar, ajudar um ao outro. E os dons nada mais é do que isso. Você ajudar um irmão, edificar a igreja. Mas o que Deus está querendo, o que Deus está se importando verdadeiramente é com o culto verdadeiro. Isso aqui tem um nome de culto, mas nada mais é do que uma reunião. Nós adoramos a Deus, amém. Mas essas 2 horas que nós vivemos aqui dentro são diferentes das outras 22 horas que nós vivemos no culto mesmo. E às vezes é ao contrário, nós achamos que aqui dentro é um lugar santo, né? Tem
outras religiões, até que quando entra dentro faz o sinal sagrado. Mas não é, isso aqui é uma parede, isso aqui é algo construído por mãos humanas. O pessoal aí que fez a reforma aí. Então nós estamos vivendo de uma maneira reversa. O meu culto é lá fora e eu estou agindo no culto de uma maneira totalmente displicente. Já parou para pensar se você aqui dentro da igreja falasse algum palavrão? Todo mundo ia olhar assim e já ia ficar escandalizado. Ou se você tivesse algum olhar impuro, algum pensamento impuro. Quando você faz lá fora é como se você estivesse fazendo aqui dentro, porque esse é o culto real. É com isso que Deus se importa, com esse culto. Então, às vezes, o seu sacrifício não está sendo vivo a Deus. Você não está se apresentando a Deus como sacrifício vivo. Porque o pecado, ele gera morte. Então, você está agindo de maneira errada. Você está oferecendo para Deus um sacrifício já morto. Nós temos que parar para pensar nisso. Senhor, por que eu tenho oferecido isso? Por que eu tenho sido displicente? Por que as nossas atitudes têm levado a essa direção de oferecer um sacrifício a Deus totalmente inválido, totalmente morto? E se a gente for parar para pensar bem, eu já estou terminando, nesse versículo, diz o seguinte: rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo. Amém, já falei disso. Diz em seguida, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E eu nem falei ainda de santidade, eu falei de influência, de vencer o pecado, mas infelizmente nós temos falhado muito nisso, na santidade. O sacerdócio real, mesmo oferecendo um sacerdote do Velho Testamento, mesmo oferecendo um animal morto, ele tinha etapas para cumprir antes daquilo. Ele não podia chegar na presença de Deus de qualquer jeito. Então a Bíblia exige de nós santidade no nosso dia a dia. Então nós também não estamos cumprindo essa segunda parte do versículo, que fala: ofereceis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós esquecemos dessa santidade. E uma coisa que os jovens, eu falo jovens porque é um culto de jovens, mas é no geral, que as pessoas têm se perdido muito é nisso, na santidade. E eu falei no começo sobre esse sistema mundial que influencia. E muitas vezes nós não temos tido o exemplo de Jesus mesmo para as nossas vidas. Jesus, ele teve tolerância zero com o pecado. E é isso que falta para a gente, ter tolerância zero. Para vivermos tudo isso que a gente está lendo desde o começo. Toda essa mudança de mente, interna e externa. Passa por isso, oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus vai se agradar do meu sacrifício quando ele tiver santidade. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Nós estamos nesse processo de santificação. Nós temos que buscar isso diariamente. E às vezes nós damos espaço para o pecado. Jesus, ele agia com tolerância zero. A gente sabe que já leu algumas vezes que Jesus, no momento que ele foi tentado pelo diabo, ele estava lá 40 dias, 40 noites lá no monte. E depois o diabo veio tentar e ele rebatendo com a palavra, rebatendo com versículos bíblicos mesmo. Ou seja, a boca de Jesus estava falando do que o coração dele estava cheio. E na última tentação, Satanás fala: eu vou te dar tudo isso aqui. Ele leva ele mais alto possível e fala: eu vou te dar todo esse reino, todo esse domínio, todo esse governo, se você se curvar diante de mim. E Jesus logo fala: afasta-te de mim, Satanás. Na Bíblia muda o tom. Jesus começa a falar num tom de repudio mesmo. Sai daqui, afasta-te de mim. E às vezes a gente age de maneira diferente. A gente trata o pecado com carinho. Ao contrário do que Jesus fez, a gente traz o pecado mais para perto da gente. Quando eu falo de influência e de tolerância zero com o pecado, é isso. Eu estava assistindo um vídeo esses dias sobre um grupo no YouTube chamado Jesus Cop. Tem um pessoal que conhece aqui, do Douglas Gonçalves. E teve um vídeo que ele falou sobre um tema que tem destruído a vida de muitos jovens, que é a pornografia. E ele fala disso. Ele faz uma pesquisa anônima. Ele lança na internet uma pesquisa anônima porque as pessoas têm medo, têm vergonha de falar sobre isso. E
E ele lança um questionário, responda para mim. Se você tem acesso à pornografia, se você tem acesso, quantas vezes por semana, por mês você tem acesso a isso? E ele levantou, no vídeo ele fala que ele teve cerca de 12 mil pessoas que responderam isso. E o que mais preocupa é que é um canal cristão, então, obviamente, mais de 90%, acredito eu, das pessoas que responderam àquela pesquisa são crentes. São pessoas que, ele fala até no vídeo que acho que mais de 60% das pessoas que responderam, ou seja, mais de 6 mil pessoas, exerciam um cargo na igreja, exerciam um ministério, exerciam algo dentro da igreja, um trabalho. E dentro dessa pesquisa também ele levantou que mais de 60%, se não me falha a memória, das pessoas que têm acesso à pornografia, eu estou falando aqui da pornografia, mas a gente pode pensar em qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de pecado, mas mais para ilustrar isso, essa tolerância zero com o pecado que a gente tem que ter. E mais de 60% das pessoas que acessavam esse tipo de pornografia, acessavam pelo celular. Ou seja, tem alguma coisa atraindo a gente, tem alguma coisa que vem antes da pornografia, desse ato, que tem atraído a gente. E a gente não se atenta a isso. Às vezes, é alguém que você segue lá no Instagram, ou alguém que você tem como amigo no Facebook, não sei. E às vezes você vê alguma coisa que chama atenção, alguma foto, e isso vai criando essa influência, e você vai se arrastando para isso. E por que a maioria das pessoas, mais da metade das pessoas acessavam pelo celular? Porque você tem acesso a essas iscas pelo celular. Você está ali, na maioria das vezes você está sozinho. E as pessoas têm sido atraídas por isso. Então nós temos que ter tolerância zero para o pecado. Então, colocar na nossa vida que tudo que vai nos atrair, tudo que vai abrir uma brecha para que Satanás venha entrar e tomar conta da nossa vida, nós temos que deixar de lado. Eu falo da pornografia, mas eu posso falar de qualquer outra coisa, sobre a relação que a gente tem às vezes com alguém, no trabalho. Né? A Bíblia diz, eu falei que estava terminando, mas estou falando mais tudo, já vou terminar. A Bíblia diz que nós devemos ser luz do mundo, sal da terra, e às vezes a gente usa essa desculpa para viver numa sociedade corrompida. Né? Não, eu não vou deixar de ter comunhão com o meu amigo lá do trabalho, que só fala besteira, 90% das palavras dele são palavras maliciosas. Eu não vou, porque a Bíblia diz que eu tenho que, tem que ser luz do mundo, sal da terra, mas eu não tenho agido como um influenciador, eu tenho sido influenciado. Então, nesses casos, infelizmente, a gente tem que ter tolerância zero. A gente tem que ter contato com as pessoas, sim, mas a partir do momento que isso tem feito mais mal do que bem, coisas que tenham antecedido o pecado, coisas tão bobas, tão pequenas, que se a gente tirar da nossa vida, já é um grande passo para a gente alcançar essa mudança de mente, essa mudança interna e essa mudança externa, consequentemente. E o que tem faltado para nós é isso. Jesus, ele vivia um temor sem igual. Então o que falta para a gente é isso, mais temor e menos remorso. Às vezes nós só sentimos um remorso, não sentimos nem um arrependimentozinho, não. Que é a mudança total, o arrependimento é uma mudança de direção. Não, a gente sente um remorsozinho só. E a Bíblia nos aponta para Cristo. E Cristo viveu sem pecado porque ele tinha temor. Um temor a ponto dele, no momento lá do Getsêmani, a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. E a gente viu um vídeo aqui no culto de quarta-feira falando sobre isso. Sobre a hematidrose. Jesus, ele suou gotas de sangue. Isso aí, se você for pesquisar sobre isso, sobre essa hematidrose, fala que isso é um fenômeno raríssimo e que acontece quando você tem um abatimento moral profundo, quando você tem uma dor em todo o corpo, um sofrimento corporal mesmo, dói tudo, dói o corpo todo. Somado a isso, você tem um sofrimento moral, físico, emocional, você é tomado por um medo terrível. E Jesus, ele estava passando por esse medo. E às vezes a gente só associa esse suor de gotas de sangue de Jesus com o sofrimento que ele estava passando físico, mas não. O sofrimento foi maior porque ele sofreria a consequência do meu e do seu pecado, infelizmente. Jesus foi um homem cheio de temor, ele teve o seu pecado, o meu pecado, todo despejado sobre ele.
E esse foi o ponto crucial para que ele sofresse do jeito que ele sofreu. Ele chegou num dos maiores sofrimentos humanos, que é o sofrimento de suar gotas de sangue mesmo. Por quê? Porque ele tinha o temor de ser separado de Deus, afastado de Deus. Não foi só pelo sofrimento físico. Jesus, ele sofreu por antecedência, porque ele sabia que o salário do pecado é a morte. E essa morte física dele seria somada a uma morte espiritual, entre aspas. Porque ele sofreria sim um afastamento de Deus. Ele estava na terra, vivendo com um corpo humano, mas ele não estava afastado de Deus, Deus estava com ele. Mas por receber o meu e o seu pecado cometido de forma displicente, sem nenhum temor, ele sofreu esse afastamento de Deus. E quando ele está crucificado já, que ele diz, Pai, por que, Deus meu, por que me desamparastes? É esse momento em que ele sofre essa separação de Deus. Por mais que seja momentânea, a Bíblia não relata, às vezes pode ser os 3 dias que ele ficou morto. Mas o fato é de que mesmo que seja momentâneo, Jesus sofreu uma separação. E é isso que gerava temor em Jesus. E com a gente tem sido diferente, a gente não pensa na consequência que isso vai trazer no reino espiritual. A gente só pensa na consequência que o pecado vai trazer para a gente no momento. Às vezes um pecado é planejado, porque eu sei que não vai trazer nenhuma consequência no momento, mas isso está trazendo uma separação de Deus. E a gente não sente esse temor que Jesus sentiu. Então o que está faltando na igreja? O que está faltando em nós? Esse pensamento de que se Jesus sofreu por antecedência, porque ele foi separado de Deus, eu preciso ter mais temor. Eu preciso começar a abandonar o remorso, eu preciso começar a abandonar o arrependimento. Não que isso não seja certo, nós devemos sim nos arrepender de todo o nosso pecado. Mas nós temos que começar a colocar na nossa mente que antes disso vem o temor. Eu preciso temer a Deus. Eu preciso temer desse ato que eu vou consumar ou não. E eu preciso começar a pensar na consequência que isso gera no mundo espiritual. Poxa, eu vou ser separado de Deus. E é realmente isso que acontece, infelizmente. Nós somos separados de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Então, o que tem faltado em nós? Vamos começar a refletir mais sobre isso. Ele sofreu porque ele tinha esse medo da separação de Deus. Nós temos vivido de maneira displicente. Então, vamos olhar para Cristo e ver que ele foi a palavra viva que viveu entre nós. Para provar que a palavra falada, ela pode ser modificada. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Deus falou, não faça. Satanás foi, influenciou, modificou o que Deus tinha dito. E a Eva foi, é verdade. E eles pecaram. A palavra escrita, Moisés teve um momento que ele, com os 10 mandamentos na mão, ele tacou no chão, quebrou. Isso pode ser modificado, mas a palavra viva, os exemplos que Jesus nos deu de como vencer tudo isso, esses não são apagados. Então é para ele que nós temos que olhar, amém? Então esse que eu queria trazer para a igreja, esse despertar. Eu fui despertado nesse versículo, nessa passagem, e eu gostaria que a igreja meditasse nisso. Eu preciso de uma mudança interna, eu preciso de uma mudança de mente. Eu preciso gerar uma mudança externa para que as pessoas à minha volta sejam edificadas. Eu preciso olhar para Cristo. Eu preciso ser alguém que oferece um sacrifício a Deus, vivo, diário, santo e agradável. Amém?